fazer uma conversa rápida, não tanto, mas rápida, sobre somas infinitas. Então, a questão é, vamos começar assim, a gente dá uma coleção de números, que eu vou já supor que estão indexados, né, cada um corresponde a um número natural, então eu tenho uma sequência AN, N pertencente a N. Isso significa vamos dizer, que A é uma função dos naturais nos reais, que a cada N associa o AN. Em vez de chamar A de N, se fosse computação, escreveria A de N. Né? Então, esses números aqui podem ser repetidos, positivos, negativos e tal. E a questão é definir a soma infinita A0 mais A1 mais A2 mais a n, mais etc. Isso também é notado assim, né? Somatório de n igual a zero a infinito de an. Repara que isso não tem uma definição algébrica. Vou supor que você está assistindo esse vídeo, você já tem alguma experiência com somas infinitas. Mas vamos começar como se fosse do começo, depois a gente avança um pouco mais. Então isso não tem uma definição algébrica. Né? Quer dizer, a primeira coisa é definir o que isso significa. De qualquer maneira, a gente tem alguma experiência, né? Quer dizer, você, por exemplo, quando você tem uma PG, você tem um termo A, né, um número real R, e você tem um Q, também número real, e a gente supõe que módulo de Q menor que 1 para a soma convergir. Então você quer fazer o seguinte, né? Você tem o A0 é igual a A, e o AN mais 1 é o AN vezes Q. Então você tem A, o A1 é A vezes Q, o A2 é A vezes Q ao quadrado, A vezes Q3. E isso daqui é igual a A1 mais Q2, etc. E, bom, essa soma aqui a gente já aprendeu a lidar, né? Isso daqui, digamos, se a gente fizer essa soma A mais a Q mais a Q elevado a N, né? Isso daqui vai ser igual a menos A elevado a Q elevado a N mais 1 sobre Q menos 1, que é a mesma coisa que A, aliás, ao contrário, né? Aqui é igual a A, que multiplica 1 menos Q elevado a N mais 1 sobre 1 menos Q. E aí isso pode ser reescrito dessa maneira, né? Esse é A sobre 1 menos Q menos A vezes Q elevado a N mais 1 sobre 1 menos Q. E esse cara aqui, como o módulo de Q é menor do que 1, quando N vai aumentando, Q elevado a N vai tendendo a zero, isso aqui está fixo, o A está fixo, então isso aqui tende a zero. Então o que a gente tem é que quanto mais termos você vai somando, mais você vai se aproximando desse aqui. Vai se aproximando de maneira que a diferença entre esse e esse, que é esse negócio aqui, está tendendo a zero. Então esse daqui é a soma. Então aqui é um caso de sucesso absoluto, que é uma situação que a gente tem uma soma infinita e a gente consegue calcular essa soma. Bom, ideia básica. Né? Tem
coisas implícitas aqui que eu não vou discutir muito, mas queria dar uma definição, né, do que é a soma infinita. Então, quer dizer, a gente precisa, para falar de soma infinita, ter uma definição. Porque, na verdade, isso que eu fiz aqui foi fiz a conta e tal, mas as somas infinitas não vêm definidas algebricamente. A gente sabe somar uma quantidade finita de números. Então, você tem uma sequência, né, dada. Essa sequência AN, a soma, somatório de n igual a zero, infinito, de AN é igual a S, significa o quê? Bom, significa que o limite das somas parciais é S. Mas significa então o seguinte, olha, que se eu pegar a soma parcial Sn igual a somatório de K igual a zero até N de AK, vamos dizer, definido isso, o limite, quando N tende para infinito, de Sn é igual a S. Ou seja, significa que para todo epsilon maior que zero, existe N0, tal que N maior que N0 implica Sn menos S menor que epsilon. Ou, dizendo de outra maneira, por melhor que eu enxergue, a partir de um certo ponto, eu penso que Sn é S. Quer dizer, por melhor que eu enxergue, significa que eu não distingo, para mim não faz mais, o que for menor que epsilon, para mim é zero. Então, isso significa que a partir de um certo N0, eu olho para o Sn e penso que ele é S. Para mim, ele é S. Não faz diferença, né? A diferença está lá na milionésima casa decimal e isso não me importa. Mais ou menos essa a ideia. Mas o importante é que não pode ser a milionésima casa decimal. Tem que ser, se eu resolver botar um microscópio eletrônico lá e eu enxergar a bilionésima casa decimal, então também, a partir de um certo N0, essa diferença tem que ficar imperceptível para mim. Bom, isso é a definição. Essa definição, isso é uma coisa, agora, essa definição é uma definição difícil, elaborada, é uma definição do século XIX, não é assim, não veio com os gregos nem no tempo, sei lá, de Newton e tal, isso ainda não tinha sido claramente estabelecido. Mas tem um defeito essa definição, porque para eu dizer que a soma existe, eu tenho que dizer quem é a soma. E não é essa a ideia. A ideia, quando você faz uma soma infinita, é que você quer usar a soma infinita para definir um número que você não tem como definir de outra maneira. Vou dar assim, dois exemplos famosos. Se você pensar o número π, uma maneira de definir π é pensar assim, ó, eu vou fazer um círculo de raio 1, e aí eu pego aqui, faço um quadrado, e o perímetro do quadrado é uma primeira aproximação para 2π, mas é por baixo. Depois eu pego esse quadrado e transformo num octógono. Então, o perímetro do octógono vai ser uma aproximação melhor para 2π, que seria o comprimento aqui. Depois eu divido, né, cada pedaço assim, e aí passo para um polígono de 16 lados, assim por diante. Então, eu posso calcular, não é difícil fazer essa conta, é um exercício, né? Você
a partir do lado do polígono de n lados, você achar o lado do polígono de 2n lados. É um pitágorazinho, né? Você tem aqui o polígono regular de n lados, então você tem aqui o raio, aqui é o raio também, com isso aqui é metade do lado, isso daqui, esse cara aqui você mete um Pitágoras, calcula, é o apótema, o raio menos o apótema, esse pedacinho aqui, outro Pitágoras você acha esse cara aqui. Bom, então, quer dizer, a gente pode construir uma sequência de números Pn, né, que tende para π, mas eu não tenho o π para dar. Então, na verdade, eu quero definir o π como limite dessa sequência. Outro exemplo assim, famoso é o número e. A gente pode definir o e como 1 mais 1 mais 1 meio, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, mais etc. Quer dizer, o somatório de n igual a 0 a infinito de 1 sobre n fatorial. Essa é uma possível definição para E. E eu não tenho, eu estou definindo o E a partir disso, então eu preciso garantir que essa soma aqui existe para poder dizer que ela, daqui para frente, vai se chamar E. Esses são exemplos ainda, vamos dizer, de brinquedo, de certa forma. É absolutamente comum, quando você está resolvendo um problema concreto, de verdade, você faz um modelo matemático, que é uma aproximação da realidade, e você então vai procurar uma solução que corresponde à solução do seu modelo. Quer dizer, por mais exata que ela seja, ela vai ser uma aproximação do que você imagina que vai acontecer. Mas mesmo essa solução, que é uma solução idealizada, frequentemente você não consegue calcular exatamente. Então você tem que criar uma sequência de aproximações e para estar seguro, você tem que provar que essa sequência converge para aquilo que você chama da sua solução. E você não tem a solução para botar lá no lugar. Né? Então você precisa de algum critério, de critérios que permitam dizer, não, esse negócio aqui converge a um certo número. Então, vamos pensar assim, né? Repara que eu estou já trocando de somas infinitas para sequências infinitas, porque está claro, né, que toda soma infinita, na verdade, é o limite de uma sequência infinita. Então, acho que nós podemos admitir como verdade, vamos dizer assim, vou postular eu vou postular pelo seguinte, porque eu não parei ainda para discutir os números reais. Em algum momento eu tenho que também parar e pensar, bom, o que é um número real, como é que eu defino um número real, e a partir dessa definição eu tenho que poder provar isso que eu vou postular. Mas vamos postular o seguinte, né? Vamos supor que Sn, primeiro, o que é uma sequência monótona? Sequência monótona é uma sequência que é sempre crescente ou sempre decrescente, não estritamente. Né? Então, Sn, vou dizer que é crescente. Eu prefiro o crescente, falar crescente a falar não decrescente. Então, crescente significa que Sn mais 1 maior ou igual que Sn para todo n. E decrescente significa exatamente que Sn mais 1 é menor ou igual que Sn para todo n. Tá? Então é monótona crescente ou monótona decrescente, a gente fala assim. Quando quiser o maior estrito, a gente diz estritamente crescente ou estritamente decrescente. Então, uma sequência monótona é isso, né?
vamos dizer, pensando na reta real, você tem aqui S0, S1, S2, eventualmente pode ser igual a S3, S4, etc, etc, etc. Então, a ideia é que ou ela vai para infinito, ou ela está limitada e aí ela tem um limite. Então, se ela tem um limite aqui, para baixo ela é sempre limitada. Se ela tem um limite aqui, uma cota superior, então vai ter um limite S. Essa é a ideia. E da mesma forma, né, se ela for decrescente, S0, S1, S2, etc., se tiver uma cota inferior aqui, já que aqui para cima ela é limitada, então ela tem limite. Então o postulado é que se uma sequência é monótona e é limitada, então existe o limite. Então, vou escrever aqui, em seguida apago. Então, Sn monótona ilimitada, então existe S, tal que Sn converge para S, quando n tende para infinito. Então esse é o primeiro, vamos dizer, o primeiro critério para a gente poder dizer que o limite existe sem mostrar o limite. Porque um exemplo, vamos dizer, a gente já lidou com esse exemplo, né? A gente sabe que se Sn é igual a 1 mais 1/4 mais 1/9 mais 1 sobre n ao quadrado, então existe, né, Sn converge quando n tende para infinito para um S, porque essas somas são sempre limitadas por 2. A gente mostrou, viu uma PG, então a PG é sempre a grande, é o nosso paradigma, é o que a gente sabe e a gente usa para comparar. Então, aqui é um exemplo que a gente já trabalhou com isso, a gente disse, existe o limite, a gente não sabe qual é. Eu já até, pelos poderes que eu tenho, eu sei que esse S aqui é π² sobre 6, mas não importa, aqui, né, também saber que é π² sobre 6 não adianta muito, porque o π também é um cara que tem que ser calculado por uma sequência. Então, existe um limite. Então, esse critério já nos permite, em muitas situações, garantir que uma série, que uma soma infinita de fato existe sem ter que exibir essa soma. A segunda coisa importante quando a gente usa um critério assim é estimar o erro. Isso é uma coisa meio caso a caso, mas quer dizer, se você garante que o limite existe e você é capaz de, dado um epsilon, encontrar um n0 a partir do qual a diferença entre o seu Sn e a soma que você quer é menor que epsilon, então está feito, porque o limite existe e você consegue dizer quantos termos você tem que somar ou até onde você tem que ir para estar suficientemente próximo do seu limite nas circunstâncias em que você está. Esse é o importante da coisa. Mas é claro que esse critério aqui não garante tudo, mas ele garante algumas coisas, né? Quer dizer, ele tem como primeira consequência, né, que você tem o teste de comparação. Quer dizer, se você tem uma sequência AN menor ou igual que BN para todo N, se BN, né, vamos dizer assim, o AN é uma sequência crescente, BN é uma sequência crescente. Então, o que vai acontecer? Os AN estão aqui assim, né? A0, A1, A2. Se você chegar até o AN, ele é menor que o BN. Agora, se BN converge para um certo B, significa que tem aqui um B que os BNs
vão chegar em B, mas não passam de B. Então os ANs estão limitados pelo mesmo B. Logo, AN converge. Quer dizer, se a BN converge, a AN converge. Por outro lado, se a AN fosse para infinito, a BN teria que ir para infinito, também não convergeria. Então, uma primeira ideia, né, quando você tem vamos dizer, você quer olhar para o somatório de AN, de n igual a zero até infinito, com AN maior ou igual a zero para todo n. Se você souber que a n é menor ou igual que Bn para todo n, e que somatório de n igual a zero a infinito de Bn é finito, então essa soma aqui, esse aqui vai estar limitado, esse aqui vai estar limitado, vai convergir. Então, é o critério de comparação. Isso aqui, então, tudo isso implica que somatório de AN é finito e, portanto, existe esse número, pelo nosso postulado. Porque aqui, as somas, como a N é positiva, a sequência das somas é monótona crescente, se ela é limitada, converge. E isso dá talvez um exemplo interessante, é o seguinte, né? Pensando em termos de comparação, ou de... Por exemplo, se você fizer 0,999, isso é uma PG. E você calcula a soma dessa PG e isso é igual a 1. Isso aqui significa 9 décimos mais 9 sobre 10 ao quadrado, mais 9 sobre 10 ao cubo, mais etc. Você calcula a soma e dá 1. Agora imagina assim, que você estabeleceu um sistema de numeração de base B. Então pega B maior que 1, um número natural, e para cada n você pega um número Bn, que vai estar também um número natural, só que o Bn está entre 0 e B menos 1. E aí você faz o número na base B, que é 0,B1, B2, B3, etc. Isso aqui significando o quê? Que isso é B1 sobre B, mais B2 sobre B ao quadrado, mais B3 sobre B ao cubo, mais etc. Então isso aqui é uma soma de termos positivos, que é o que representa esse número escrito na base B. E esse número escrito na base B, repara que cada termo dessa soma aqui, ó, ele é sempre menor. O Bn é sempre menor ou igual que B menos 1. Então, se você substituir aqui B menos 1 sobre B mais B menos 1 sobre B ao quadrado mais B menos 1 sobre B ao cubo mais etc., os termos que você está somando aqui são menores ou iguais que esses. Mas se você somar esses aqui, se é a soma da PG, isso vai dar 1. Se você calcular a soma dessa PG aqui, é exatamente isso aqui, vai dar 1. Então, essa soma aqui, você tem uma soma de termos positivos e ela é limitada por 1. Então, pelo nosso critério, tem a soma. Mas esse critério ainda é um critério só para somar séries de termos positivos. Então, eu queria avançar um pouquinho para os casos mais interessantes. O grande critério para o caso de termos, uma série que não tem os termos todos positivos. Vamos primeiro estabelecer uma propriedade simples dos reais, que é a propriedade dos intervalos encaixantes. Porque quando a gente escreve um número, você escreve um número,
Então, a primeira coisa, vamos dizer, você vai escrever um número, alguma coisa, vírgula. Então, você pega aqui 0, 1, 2, vamos pensar em números positivos. Aí você tem n e n mais 1. Aí, se o seu número está entre n e n mais 1, você bota aqui, digamos, n, para ser a parte inteira dele, e depois você localiza esse número como um ponto aqui, aí você divide esse negócio em 10 pedaços aqui, e vai ver, né, onde você está, o que você somou aqui, é algo que você soma então o número de pedacinhos que você tiver aqui, né, o primeiro tracinho que você tiver aqui antes do último, e aí você bota mais um algarismo, e depois outro algarismo. Então, na verdade, você vai pegando o seu número, digamos x, e você coloca aqui entre dois números, depois você divide esse intervalo em 10 pedaços, e aí localiza o seu ponto de novo entre dois caras aqui, então em outro intervalo. Então, de certa forma, a gente pode dizer o seguinte, né, que localizar um número real, escrever um número real, é fazer o seguinte, ó, imagina que você tem uma sequência AN, BN, intervalos. Supõe que eles são encaixantes, significa o seguinte, se você tiver AN mais 1, BN mais 1, ele está contido em AN, BN. Então, eles são encaixantes. Quando eles são encaixantes, você está dizendo o quê? Que você tem aqui, ó, A0 menor que A1, menor que A2, e que você tem aqui, ó, B0 maior que B1, maior que B2, e todos esses caras, qualquer B que você tiver aqui é maior que qualquer A que tiver aqui. Então, eles são uma sequência crescente e outra decrescente. Então, a ideia é o quê? É que se... Então, aqui tem um limite, ó, tem um limite A e aqui tem um limite B. Se o A for igual a B, então beleza, fechou, né? Para o A ser igual a B, é preciso que as diferenças dos BN menos ANs tendam a zero. Então, supõe ainda que o BN menos AN converge para zero quando N tende para infinito. Então, está claro, né? O A é maior ou igual que todos os ANs, portanto está em todos os intervalos. O B é menor ou igual que todos os BNs, portanto está em todos os intervalos, só que como essa diferença tende a zero, não, o A e o B são iguais. Então, nessas condições, você pode dizer que existe um número C, um único número C, tal que C pertence a NBN para todo N. E aqui eu só estou usando o fato de que essa sequência é monótona e é limitada por todos esses daqui, portanto tem um limite, de que essa é monótona e limitada tem um limite, e essa condição aqui garante que os dois limites são iguais. Então essa é a propriedade dos intervalos encaixantes. Então, ao admitir que toda sequência monótona tem um limite, eu admito esse resultado aqui. E esse resultado ele é super poderoso. Né? Vamos provar um critério super importante para séries que não têm todos os termos positivos. Imagina, então, agora que a gente tem aqui uma sequência AN, e esses caras aqui são números reais. Mas eu não sei se eles são positivos ou negativos nem nada. Mas vamos admitir o seguinte, supõe que
a soma dos módulos dos ANs seja finita. Portanto, existe essa soma. Então, a gente pode garantir que somatório de AN existe. Ou seja, existe um S pertencente a R, tal que para todo epsilon maior que zero, existe N0, tal que se N for maior que N0, a diferença entre Sn e S é menor que epsilon. Quer dizer, esse é um critério que, se a gente provar ele, é super legal, né? Porque você mostra que se a soma dos módulos for finita, então a série tem uma soma. E aí porque o caso de termos positivos, a gente já tem, né, um critério bom. Quer dizer, se você tem uma série de termos positivos, você compara com alguma que você conheça. E basicamente você compara com uma PG. Depois a gente vai aumentando o repertório e aí você vai criando outras que você sabe, vamos dizer assim, somar e, portanto, você pode usar para comparar. O critério super legal que a gente aprendeu é o critério da integral, né? Você majora uma série, soma de uma série, por uma área que é uma integral que você sabe calcular ou sabe provar que é finita. Então, vou mostrar por que esse negócio aqui é verdadeiro. Observa que, depois eu vou fazer a observação, que nem sempre, quer dizer, a recíproca não é verdadeira. Pode ser que a soma exista sem que a soma dos módulos exista. Mas quando a gente está nessa situação, vamos dizer, a gente não pode garantir que essa soma, na verdade, existe. A gente pode garantir que ela existe, mas ela depende muito, de uma maneira muito sensível da forma como a gente soma, né? Que é uma outra questão bastante delicada, né? Que é dizer, tá, somei, mas será que eu não posso trocar a ordem? Quer dizer, quando você troca a ordem, será que troca o resultado? A gente tem exemplos disso. Quer dizer, tem séries que você soma, mas se você somar de outra maneira, trocar a ordem e tal, rearranjar, o resultado muda. Então é meio assim. Então a gente não só vai mostrar que essas séries aqui são somáveis, mas, mais importante ainda, você pode somá-las de qualquer maneira, você pode reorganizar os termos como você quiser, que a soma vai dar sempre a mesma. E, contrapartida, se a soma existir, mas a soma dos módulos for infinita, então, na verdade, dado qualquer número, você pode reorganizar os termos para a soma dar esse número. Vou explicitar um pouco mais. Mas vamos provar esse critério aqui. Esse critério, essencialmente, é o critério de Cauchy. Eu não vou discutir hoje em detalhe o critério de Cauchy para sequências, mas esse critério aqui, quer dizer, quando a gente tem isso aqui, a gente diz que a série é absolutamente convergente ou absolutamente somável. Então, vamos... eu vou fazer usando essa ideia de intervalos encaixantes, porque olha só, imagina que eu somei A0 mais A1 mais AN, sabendo que os AN são positivos ou negativos. Então, cheguei a esse cara aqui, chama esse cara aqui de SN. Agora, se eu somar mais, né, se eu somar, for somando, o mais longe que eu posso ir para a direita é se todos forem positivos, eu vou, né, vamos dizer assim, se eu somar
Vou deixar o Sn aqui. Agora supõe que eu faça um Sm. Tá? Com m maior que n. Então eu vou somar mais termos. Se esses termos forem todos positivos, eu vou ficar menor que Sn mais a soma desses termos, agora que são todos positivos. Mas eu vou somar alguns. Então, certamente, se eu pegar aqui e disser, vamos somar aqui de k igual a n mais 1 até infinito do módulo dos ANs, significa, eu estou somando o AN mais 1 como se ele fosse positivo, o AN mais 2 como se fosse positivo e tal, estou somando o máximo que eu poderia somar se tudo fosse positivo. Então, certamente, esse cara daqui vai ficar abaixo disso aqui. Por outro lado, se ao somar os termos eles fossem todos negativos, eu podia ir diminuindo, né? Mas eu nunca poderia diminuir abaixo disso daqui, né? De k igual a n mais 1 até infinito. Aqui é a k, né? Onde eu escrevi a n, é a k. Tá legal? Quer dizer, se eu, a partir do n eu for somando, eu vou ficar entre o Sn mais a soma de todo mundo, se todo mundo fosse positivo, ou acima de Sn menos a soma de todo mundo, se todo mundo fosse positivo. Então, esse cara daqui, ó, eu vou chamar de alfa n e esse cara aqui de beta n. Então, observa, esses alfa n e beta n que eu estou construindo aqui, eles têm a seguinte propriedade. Ó. Primeira coisa, n maior ou igual, aliás, m maior ou igual que n, aqui para maior, é claro que se eu pegar o Sn, também ele está acima desse, abaixo desse. Vamos botar aqui porque pode ter um caso degenerado dos AN serem todos zero a partir de um certo ponto, então vamos botar maior ou igual, menor ou igual. Então, se m for maior ou igual a n, então Sm pertence a alfa n, beta n. Segunda coisa, olha, esses intervalos eles diminuem de tamanho. Porque, olha só, vamos fazer aqui o beta n. Ó. Beta n é igual a somatório de k igual a 0 até n de AN mais somatório de k igual a n mais 1 a infinito de módulo de AN. Quem é o beta n mais 1? Beta n mais 1 é o somatório de k igual a 0 até n mais 1, que é a k, aqui é a k também, de AK, mais o somatório de k igual a n mais 2 até infinito de AK. Então, ó, tem um cara que passou para cá. Quer dizer, eu tenho a soma aqui, só que o AN mais 1 que aparecia aqui, mas ele aparecia aqui positivo, ele aparece aqui com o sinal dele. Então, simplesmente, é como se eu dissesse, ó, essa soma daqui tem aqui, eu somo de n mais 2 até infinito e somo aqui o AN mais 2 em módulo. Ficou ruim aqui, né? Tá? Aqui eu estou botando ó, mais o AN mais 2 em módulo. E aqui é a mesma coisa, eu somo de, aliás, o AN mais 1 em módulo aqui. Né? Aqui ó, eu somo até n
e eu somo mais o quê? A n mais 1 que eu tirei aqui. Então, quando eu faço essa soma aqui, a diferença entre esse e esse é esse que está aqui para esse aqui. Isso é sempre maior ou igual a esse. Então, certamente, o beta-n é maior ou igual que o beta-n mais 1. E a mesma conta, né, prova que o alfa-n é menor ou igual que alfa-n mais 1. Espero que tenha dado para entender. É uma ideia extremamente simples que eu tive hoje. Nunca tinha pensado nisso antes. Quer dizer, em fazer essa demonstração assim. Então, você pode, usando isso, garantir que alfa-n mais 1, beta-n mais 1 está contido em alfa-n, beta-n. Bom, e quem é beta-n menos alfa-n? Beta-n menos alfa-n é 2 vezes essa soma. Então é igual a 2 vezes a soma de k igual a n mais 1 até infinito de módulo da n. Bom, mas essa soma é o que sobra. Quer dizer, quando você soma, né, quando você faz, quando você diz somatório de n igual a 0 a infinito de módulo de an, isso aqui ser finito, né, significa que se você parar, vamos dizer, digamos que isso aqui é igual a um certo número aqui, A. Então, se você somar, isso garante que para todo epsilon maior que 0, existe um n0, tal que se você somar até n0, né, a diferença, vou botar maior ou igual, a diferença entre A e a soma de k igual a 0 até n de AK é menor que epsilon. Mas essa diferença aqui, basicamente, é a soma de n mais 1 até infinito. Então isso aqui vai ficar menor que epsilon, isso fica menor que 2 epsilon. Então eu posso dizer, na verdade eu posso pegar epsilon sobre 2 e garantir isso, epsilon sobre 2, e garantir então que para todo, quer dizer, para todo epsilon eu posso pegar epsilon sobre 2 e garantir que a partir de um certo n0, essa diferença é menor que epsilon sobre 2. E isso me garante que a partir de um certo, vamos dizer, n0, o beta-n menos alfa-n é menor que epsilon. Então eu posso garantir, e o beta-n menos alfa-n está diminuindo, né? Então eu posso garantir com isso que o limite, quando n tende para infinito, de beta-n menos alfa-n é igual a 0. Muito bem. Mas, então existe um S que é igual ao limite quando n tende para infinito de alfa-n, que é igual ao limite quando n tende para infinito de beta-n. Esse S pertence a alfa-n, beta-n, para todo n. Então, a minha situação é essa assim, está aqui o alfa-n, o beta-n, e o meu SM, se m é maior ou igual que n, posso até botar maior ou igual aqui, né? Ele está aqui dentro. Só que o S está aqui dentro também, porque o S, ele é o limite, ele está em todos eles. Então tem aqui um S que está aqui. Qual é a diferença entre SM e S?
Então, ó, Sm menos S em módulo é menor que beta N menos alfa N. Mas eu sei que essa diferença tende a zero. Então, eu posso garantir que se eu pegar esse N aqui suficientemente grande, essa diferença aqui é menor que um epsilon que eu determine. E aí, para todo M maior ou igual que N, essa diferença aqui vai ser menor que epsilon. Então, eu estou provando que a minha soma existe. Então, isso aqui é uma demonstração, né, que a convergência absoluta implica na convergência. Acho que eu vou ter que escrever isso no papel, como eu nunca tinha pensado nisso antes, não sei se isso está escrito em algum texto, bom, eu não conheço. Então, o que nós provamos? Que somatório de AN finito implica existe S igual a somatório de N igual a zero a infinito de AN. Então, esse critério é poderoso. Esse é porque você tem uma série com termos de sinais variados, você pega os módulos, se você provar que os módulos têm soma finita, a sua série é somável. É estimativa. E, vamos dizer, tem mais do que isso, né? Mais. Quer dizer, se você rearranjar os termos, rearranjar significa o seguinte, você pega os ANKs, o resultado é mais poderoso que esse, mas eu vou provar esse aqui. Quer dizer, você troca a ordem, em vez de somar na ordem que eles estão dados, você troca e soma numa outra ordem que você escolha. Isso significa o seguinte, você faz para cada K, você faz uma série dos ANK. O que é isso? Para cada K, né, K nos naturais, você associa um NK natural, de maneira que isso seja uma bijeção. Para cada K, Ks diferentes vão escolher termos diferentes aqui. E todo mundo vai corresponder a algum K. Então, você vai pegar todos os termos e vai colocar numa nova ordem que é dada pelos Ks. E aí eu estou dizendo, né, que se você fizer isso daqui, então o somatório agora em K, você agora vai somar de K igual a zero a infinito dos ANK, isso daqui vai ser igual ao somatório de N igual a zero a infinito dos ANs. São os mesmos caras, mas tomados numa nova ordem. Mas, pô, será que isso não deveria ser verdade sempre? Não, não é verdade sempre. E para mostrar que não é verdade sempre, eu vou dar chamar atenção para um fato que, pô, a primeira vez que eu vi, eu achei, pô, isso é impressionante, deve ser dificílimo de demonstrar. Quer dizer, imagina que somatório, essa soma daqui existe. Isso aqui é um número real. Somou é um número real. Mas, se você pegar os módulos, isso aqui, a soma dá infinito. Então, acontece o seguinte, se você fixar um número qualquer, para todo número, chamar assim de alfa, que não precisa nem ser número, pode ser até menos infinito, até mais infinito. Existe
uma reordenação ANK, quer dizer, uma bijeção assim, tal que, se você somar agora em K, de K igual a zero a infinito, dos ANK, isso vai dar alfa, incluindo menos infinito e mais infinito. Tá? Então, estou dizendo que quando a série é absolutamente convergente, você pode permutar os termos como você quiser. Na verdade, você pode ir mais. Você pode formar blocos, somar, por exemplo, somar todos os pares, depois todos os ímpares e somar as duas somas, que vai dar o mesmo resultado. Aqui não. Aqui você pode, se você quiser, você reorganiza e muda o resultado. Vou mostrar esse resultado aqui, que parece mais impressionante, mas ele é mais fácil até, eu acho, do que esse daqui. Olha só. Vamos... O segredo de tudo é o seguinte: se essa soma dos módulos existe, é finita, e a soma, aliás, se a soma dos módulos é infinita, mas a soma sem os módulos é finita, é porque os pares e os ímpares, quer dizer, os positivos e os negativos, né, vamos pensar assim, você tem o conjunto, vamos chamar assim de P igual ao conjunto dos N, tais que a N é maior ou igual a zero. E N igual ao conjunto dos N, tais que a N é menor que zero. Então, basicamente, eu vou admitir isso como óbvio, talvez não seja tão óbvio assim, mas esses dois caras têm que ser infinitos. Porque se a soma dos positivos fosse finita, eles não iam ser suficientes para segurar os negativos que teriam que ter soma infinita. Porque, claro, se os dois tiverem soma finita, é mais ou menos claro que a soma final vai ser finita. Assim, depois, vamos dizer, a outra demonstração vai um pouco amarrar isso. Mas então, significa isso, é que se você fizer o somatório dos caras positivos dos AN, isso daqui é infinito. E se você fizer a soma dos ANs negativos, isso é menos infinito. Por outro lado, você pode garantir o seguinte, que o limite, quando n tende para infinito, de AN, isso é zero. Porque isso sempre é verdade, quer dizer, se a série tem soma, o termo geral tem que ir para zero, porque se a série é somável, a partir de um certo ponto você vai somando e isso praticamente não altera nada. Então o próximo termo que você soma não pode ser grande, né? Ele tem que estar tendendo a zero. A recíproca não é verdadeira, a gente já sabe, se você somar 1 sobre n tende a zero, mas a soma é infinita. Então, se a série é somável, porque pode ser que ela é somável, esse cara tende a zero. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente escolhe um S. Vamos pegar um finito só para entender a ideia. Está aqui zero, escolhe um número aqui, chamei de alfa, né? Número alfa. Por exemplo, negativo aqui. Aí o que acontece? Você começa a somar os negativos. Aí você soma negativo, 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 negativo. E aí, o primeiro que passar para baixo de alfa, você para. Então você está reorganizando, começando pelos negativos. Aí somou, 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 somou. Aí, vamos dizer, chegou num cara aqui, no próximo aqui. Parou aqui.
Agora você começa a somar os positivos. Você começa aqui e vai somando, somando, somando. Quando você passar do alfa, você para de novo e passa a somar negativos. E repare que você vai ficar oscilando em torno de alfa, mas será que você está atendendo a alfa? Olha só, cada vez que você para, né, você somou um certo AN aqui. Então, você parou aqui e o que você passou para baixo de alfa é menos que o último cara que você somou, o último negativo. Olha, como você vai somando, somando, você vai esgotando todos os seus negativos. Então, o que acontece é que quando o N é grande, positivo ou negativo, o AN está perto de zero. Então, quando você somar, repetir esse processo para baixo várias vezes, chega uma hora que o que você somou é menor, que você estipula um epsilon e gastou todo mundo, você somou menos que epsilon. E da mesma forma, você começa a somar os positivos, quando você passa aqui, você também passou menos que um AN, que também, repetindo o processo, chega uma hora que esse AN aqui está lá no fim e é menor que epsilon. Então, na verdade, você vai ficar assim, você tem alfa, alfa menos epsilon, alfa mais epsilon, você dá esse epsilon. Vê aqui um N0, tal, que a partir desse N0 os AN são todos menores em módulo do que epsilon, e aí quando você somar uma quantidade suficiente de vezes, o negativo que você passou para cá é menor do que epsilon. E quando você passar de novo para cá, o positivo que você vai passar para cá é menor que epsilon também. Então você vai ficar entre alfa menos epsilon e alfa mais epsilon eternamente. E você pode fazer isso para qualquer epsilon. Então é quase que um algoritmo, né? Você ordena esses caras aqui, vai somando na ordem até passar, testando, quando passar você para, volta. É um algoritmo que permite a você se manter lá convergindo para alfa. Bom, vamos... dependeu de provar isso aqui. Eu não vou parar para provar, estou só... o propósito dessa aula é dar uma geral das ideias, das coisas que vocês precisam saber sobre séries. E fazer um monte de exercícios para ganhar musculatura. Agora vamos provar, supondo agora que somatório de AN é finito. E vamos tomar agora o ANK. É uma reordenação. Vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos somar isso aqui até um certo ponto. Bom, a gente já sabe que somatório de n igual a zero a infinito de AN é igual a um certo S. Também a gente já sabe que para todo epsilon maior que zero existe um N0 tal que N maior que N0 implica que somatório de K igual a zero até N de AK menos S, quer dizer, se eu somar até N, esse K aqui não tem nada, acho que eu vou chamar esse de AI aqui para não confundir, né? De AI menos S é menor que epsilon. Na verdade, isso também está dizendo o seguinte, porque isso daqui, né, basicamente também dizer, a gente pode usar isso aqui para garantir o seguinte, que para todo epsilon
maior que zero, existe n0 tal que o somatório de n igual a n0 mais 1 até infinito de módulo de AN é menor que epsilon. Porque, como essa soma é finita, se eu somar até um certo n0, eu já estou pertinho do... A ideia é assim, né? Quer dizer, você vai somando os módulos de AN, que são caras positivos, somando, somando. Aqui está essa somatório de n igual a 0 a infinito de módulo de AN. Então, quando você para, vai chegando, quando você para aqui, falta somar todos os outros, e a soma de todos os outros daria isso. Então, isso daqui é menor do que epsilon. Isso daqui, esse n0 aqui já serve para cá, né? Porque o somatório de AI menos epsilon, o que sobrou aqui é menos do que isso daqui. Muito bem. Agora, como é que eu consigo mostrar que a soma desses caras aqui vai dar o mesmo S? Repara, eu consegui esse N0 aqui. Então eu tenho aqui o A1, o A2, etc., o AN0. Se eu somar esses caras, eu já estou pertinho de S, uma distância menor que epsilon. Então eu pego os ANKs e vou pegar assim, né? Aqui eu tenho o AN1, o AN2, etc, etc. Mas esses caras são em número finito. Tem uma hora que o A1, eu vou pegando todos. Tem uma hora que o A1 entra. Tem uma hora que o A2 entra, tem uma hora que todos aqui entram. Então se eu somar até um certo NK0, eu posso garantir que se esse K0 for bem grande, todos esses estão aqui dentro. Então essa soma daqui, até aqui, ela é igual ao quê? Tem esses, A1 mais A2 mais A3 mais a N0, que é esse cara aqui, ó, que já está aqui pertinho, mais esses outros caras. Esses outros caras estão de n mais 0, n0 mais 1 em diante. Então a soma desses caras aqui, ó, é menor do que epsilon em módulo. Né? Tá certo? E se eu pegar os outros caras, vamos chamar aqui resto. Resto são os outros caras que estão aqui que não são esses. Se eles não são esses, eles estão entre os outros. Então esse resto daqui, né, resto em módulo é menor ou igual que a soma dos módulos, que é menor ou igual que a soma de todos. Então isso aqui é menor que epsilon. Na verdade, não importa mais se eu tomar K maior que K0, né, eu vou somar esses aqui, e aí tem esses que estavam aqui, mais alguns, mas esse resto está incluído nesses caras que somam menos que epsilon. Então a soma do resto é menor que epsilon. Então, se eu somar isso tudo aqui, a diferença é, vamos dizer, se eu somar até se eu somar de K igual a 0, vamos pegar assim um Kzão aqui, até Kzão de ANK, então isso aqui é igual à soma de n igual a 0 até n0 de AN mais resto, e o módulo de resto é menor que epsilon. Então, se eu fizer a diferença entre essa soma daqui, K igual a 0 até Kzão de ANK menos S, isso daqui é igual a essa soma de n igual a 0 até n0 de AN menos S e mais o resto.
Só que essa diferença aqui, ó, é menor que epsilon. E esse resto daqui também é menor que epsilon. Então esse erro é menor que 2 epsilon. Olha, podia pegar, em vez de epsilon, epsilon sobre 2, e essa diferença ficaria menor que epsilon para todo k maior que k0. Recapitulando assim a ideia, o importante da ideia é o seguinte, olha, é que se essa soma aqui existe, né, se eu somar uma quantidade suficiente de termos, eu já estou perto da soma. Como a soma do que sobrou em módulo é menor que epsilon, quando eu somar em k, eu sei que se eu somar k, muito, chega uma hora que eu incluí todos esses. Então eu tenho essa parte que está perto da soma e tenho os caras que sobram, que estão incluídos nesses caras aqui. E aí não importa, porque eu posso reorganizo a soma aqui, a soma finita, reorganizo o que sobrou. São caras aqui em módulo, eles são todos os que estão aqui menos uma infinidade. Então eles somam menos que isso aqui. Então eu estou com essa soma aqui, que já está pertinho do limite, mais uma coisa que é pequenininha. E esse pequenininho eu controlo. Se eu fizer o n0 crescer, eu faço esse epsilon tão pequeno quanto eu queira. Então, quer dizer, tem uma mudança muito importante. Quer dizer, quando a série é condicionalmente convergente, quer dizer, aquela que você tem, os módulos têm soma infinita, mas se você organiza os caras de uma certa forma, a soma é finita, você não pode bobear, somar de uma maneira diferente, que você pode achar outro valor completamente diferente. Quando a soma dos valores absolutos é finita, aí você pode fazer o que você quiser. Pode mais do que isso, eu vou deixar isso como um desafio. É o seguinte, em vez de simplesmente você reordenar assim, você pode simplesmente fazer o seguinte, ó, você tem os números aqui, os seus ANs, né? Por exemplo, aqui, A0, A1, A2, A3, etc. Você pode pegar um bloco aqui, por exemplo, escolher aqui, faz um crivo de Eratóstenes, pega aqui os pares, os múltiplos de 2, aí você faz A0 mais A2 mais A4 mais etc. Agora pega os múltiplos de 3, A3, bom, mas aqui o A6 já entrou, mais A9, mais A12 já entrou, A15, mais etc. Agora pega aqui os múltiplos de 5, né, A5, mais A10 já entrou, A15 já entrou, A20 já entrou, A25, mais etc. E aí você decompõe essa soma aqui, esse é só um exemplo, tá? Você decompõe essa soma aqui numa infinidade de somas infinitas. Tá? Porque você sempre tem um número primo novo que você pode colocar que ele não entrou. E aí você faz cada uma dessas somas e todas elas vão ser finitas, porque todas elas vão ser absolutamente convergentes. Claro, se você pegar os módulos aqui, é menos que a soma de todos os módulos. Soma esse, soma esse, soma esse, soma esse, soma esse, depois soma tudo e você tem exatamente o mesmo resultado, se a série for absolutamente convergente. Deixo esse desafio. Então, isso é um apanhado assim, das coisas básicas sobre somabilidade de séries. Observa que não falei em critério da raiz, critério da razão, Raab, não sei o quê. Tem os critérios, todos eles derivam disso que eu falei aqui. Basicamente, cai numa PG.